Está no ar o programa Estúdio Livre e esta semana nós vamos discutir a polêmica ocorrida a semana passada em São Paulo, principalmente pela ação do prefeito Dória, que acabou sendo taxada como uma ação desastrada, a maneira como ele agiu na Cracolândia. E nós já debatemos isso aqui várias vezes no nosso dia a dia, no nosso programa, até porque existe uma preocupação muito grande com possíveis surgimentos de Cracolândias. Grupos menores se reunindo para usar drogas lícitas ou ilícitas em Santo Antônio de Jesus. Alguns grupos de flanelinhas também, o pessoal já chegou a ficar preocupado. Olha, será que não está se formando ali na nossa praça uma espécie de Cracolândia? Mas enfim, a Secretaria de Ação Social e de Assistência Social do município já foi cobrada várias vezes em relação a essas pessoas, que alguns deles são pessoas que optaram por um estilo de vida de morar na rua. Outros são usuários e outros querem viver mesmo como flanelinha. Afinal de contas, qual a saída? O que é que deve ser feito nesse sentido? A atitude do prefeito de São Paulo foi exagerada, mas o que fazer diante da situação de quem não aceita o tratamento, de quem não quer se tratar? Esse internamento compulsório seria a saída? Ele é legal, não é? Então nós vamos debater este assunto. Convidamos aqui o Marcelo Abreu, que é estudante de medicina, o Dr. Tássio Reis, que é psiquiatra, o pastor Reinaldo Santos, que tem uma experiência vasta aí no Centro de Recuperação Aprisco, né? Já há muito tempo trabalhando com recuperação de usuários, de viciados, e ele trouxe também um ex-usuário de crack para falar sobre o seu depoimento, que é o Luiz Alberto. Aqui conosco também a doutora Luciana Barbosa, advogada de Direito Penal da FACEMP, o professor Walter Almeida está aqui conosco também, professor da área de Direito na FACEMP, e nós vamos já abrir aqui, procurando saber dos nossos especialistas aí na área de Direito, exatamente antes de entrar na questão de opinião, o que é que a lei diz, o que é que a lei permite, né? O que é que é permitido, por exemplo, numa situação dessa? Antes de saber a opinião de vocês, se vocês concordam ou não, se seria uma atitude legal ou não esse internamento compulsório. Mas primeiro, doutora Luciana, o uso de entorpecentes, seja ele lícito, não, o ilícito que a gente conhece aqui, em praça pública, na via pública, existe algum crime exatamente nisso aí, em alguém querer usar crack ou cocaína na praça, por exemplo, para todo mundo ver, para todo mundo assistir? Isso é proibido? A pessoa pode ser presa, apreendida, encaminhada à delegacia por conta disso? Boa tarde, ouvintes da Rádio Indaiá. Com relação à questão da lei de drogas, né, a lei ela é muito clara. Há a criminalização do tráfico, né, e com relação ao uso, existem medidas que são diferentes da prisão. Então, para quem é usuário, para quem é flagrado usando com uma quantidade mínima de drogas para uso pessoal, a prisão não é a alternativa que a nossa legislação vigente traz. Então, ele vai trazer a internação para tratamento, se for o caso, se o usuário ele aceitar, né, se for voluntário, participação em programas de educação para que entenda os riscos do uso de drogas, mas não é a prisão à medida que a lei traz. Que a lei traz para quem está usando para ali, o usuário. No caso, para o usuário. Exatamente. O professor Walter quer comentar sobre, já que, né, houve essa... inclusive houve uma crítica muito grande por parte em relação a ONGs que estariam defendendo ali o direito de, não sei, segundo quem estava manifestando, era o direito de ir e vir, e aí o pessoal da Veja, por exemplo, tinha um articulista que chegou ali a comentar dizendo que era um absurdo alguém defender a Cracolândia, o direito de usar drogas ali no meio da rua, e eu não ouvi necessariamente esse pessoal para saber o que é que eles estavam defendendo, mas foi um grupo pequeno que acabou chamando a atenção, né? Boa tarde, ouvintes Boa da tarde. Rádio Indaiá. Saúdo também a todos aqui presentes. Digo que é uma alegria estar aqui com o Tássio, meu amigo aqui de infância, tá? A gente se reencontra aqui para esse bate-papo. Léo, uma alegria, tá? Poder falar sobre esse tema, e parabenizo inclusive a vocês estarem abordando isso, um tema super atual, super importante, tá? Eu acho que esse tema devia ser melhor abordado inclusive pelos nossos conselhos municipais, conselho da cidade, tá? O conselho de saúde. E o que a gente pode dizer é o seguinte: a legislação, a lei, tá? E aí vamos falar assim, a justiça,
ela é, sim, o espaço próprio para tratar de alguns aspectos da droga. E aí a gente coloca o tráfico, por exemplo. Então, quando a gente vai tratar com traficante, a medida judicial, ela é o caminho adequado. Qual é a virada? Qual o giro que a gente tem de paradigma? É o seguinte, é reconhecer que a medida policial, judicial, ela não é a única para tratar sobre drogas. Então existe um aspecto que é o aspecto de saúde. Tá? Existe um aspecto de saúde. E esse, Léo, é um grande debate que ele acaba sendo distorcido. Então, assim, ninguém está aqui defendendo a existência de cracolândias. Tá? Eu falo assim, se houver exceções, isso é exceção, é minoria que vai levantar esse discurso. Ninguém vai querer a existência de cracolândias. Ninguém está defendendo isso. O que se levanta é, como é que nós podemos estabelecer uma política que seja uma política adequada para tratar desse problema? Porque, historicamente, quando a gente fala das drogas, nós temos o atendimento e o combate às drogas. Mas nós temos um problema hoje em dia. Porque o problema na Cracolândia, Léo, não é a droga só. O problema da Cracolândia são os drogados. E como é que você vai tratar? Como é que você vai cuidar dos drogados? É prisão? É só isso? Bom, historicamente a gente tem uma resposta. Não está surtindo efeito. Bom, mas não está acontecendo isso também, né? Aí, essa prisão necessariamente até então não tinha conhecido, não tinha acontecido. A gente tem um aumento, só trazer um dado rápido. Do usuário até então, tinha um melindre intocado. A gente tem um aumento de uma população carcerária de 90 mil para 800 mil. Nós temos hoje em dia 800 mil pessoas presas. Mas não são usuários, são traficantes. Não, mas aí vai daquela história. O enquadramento de usuário e traficante, ele é subjetivo, porque a lei não determina a quantidade mínima. Então ela é contextual. Então, muitas situações, se você pega um sujeito com um pouquinho de maconha, uma trouxinha de maconha ali e tal, na favela, então você fala, não, ali é traficante. Mas a balança de precisão condena, né? Tá, então, aí você tem os elementos. O que é que a gente, nesse momento inicial, eu destaco? É o seguinte, e para deixar isso bem claro, a justiça, ela é sim um elemento para tratar da situação da droga. Agora, qual é o giro que a gente precisa fazer? Isso é um giro importante. É perceber o seguinte, a gente trata da droga há muito tempo, mas nós todos aqui estamos pensando e observando não só a droga, mas também o drogado. O sujeito, tá, que faz o uso dessa substância. Então, lá na Cracolândia, o que nós temos são os drogados. A droga está na boca de fumo. Ali você tem os drogados. E quais são as políticas adequadas para tratar desses sujeitos? Nós temos, então, políticas que estão sendo constituídas, e aí o Ministério da Saúde precisa entrar nessa articulação, bem como políticas já existentes, que são a política nacional para as pessoas em situação de rua, que existem e não são cumpridas. Então, assim, dentre essas políticas que já foram formuladas, já são existentes, mas todavia não são realizadas, a gente descarta e passa a realizar os caminhos menores, mas não são os caminhos mais inteligentes, não são os caminhos mais aperfeiçoados. Bom, deixa eu, até para a gente apresentar aqui todos, trazer o pastor Reinaldo e já trazer essa provocação, pastor, e lançar aqui para os demais também, e o professor Walter pode falar. A questão principal, a polêmica em cima da internação compulsória ou não, né? A pessoa não quer o atendimento, ele não quer o tratamento, né? A opinião do senhor sobre, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o aprisco, sobre o trabalho que vocês têm feito, e o prefeito Dória chegou a dizer uma frase que no entendimento dele, a pessoa que chega a um certo nível de vício, que ele perde o poder de decisão, que ele não tem mais condições de decidir, que aquela decisão dele de não querer já não é mais por ele, segundo ele, né? Então, o senhor defende isso? Defende que o que nessa situação do que fazer com quem não quer o tratamento? Boa tarde, para mim é um prazer, Léo, estar aqui e falo para você o seguinte, eu tenho 10 anos que trabalho com dependente químico, 10 anos. E recentemente eu peguei um rapaz da cidade de Teolândia, tenho ali um vídeo, que a própria mãe dele prendeu ele em uma corrente. Porque, na verdade, ela botou ele num sanatório, passou por vários lugares e ninguém tinha uma solução. E o que aconteceu? Eu falei assim, olha, a senhora quer que eu faça um teste com ele? Realmente, eu tenho um quarto lá que eu tranco as pessoas. Eu tenho um quarto lá que tranca. Agora, olha esse rapaz depois de 8 meses, o milagre que ele tá lá. Tem ali no vídeo ali. Eu tenho agora, recentemente, eu peguei 2 menores que a própria mãe disse assim, trocava tiro com polícia. Ele era traficante e depois usou droga. 2 menores.
estão lá no centro. Eu tive que trancar eles. Desafiou todo mundo. Era dependente químico. Ele não queria. Hoje estava lá, agora depois de 8 dias, que passou a fase da abstinência. Passou, olha ele tá ajudando lá os outros. Tá lá sendo um dos melhores alunos. Tem 13 e o outro tem 15 anos. E a mãe disse assim, se sair daqui, tá morto. Léo, quando eu comecei o centro, o índice de recuperação era 2,3. Hoje nós estamos chegando com 50%, Léo. Sabe qual é o tratamento hoje? Família, Léo. É o que na base de tudo é a família. Os pais são ausentes. Sabe o que é que eles fazem? Vão trabalhar. Onde é que tá os meninos? Na rua. Essa coisa esse afeto não tá tendo, Léo. Então o que precisa é isso. É porque os 2 meninos estavam desafiando os pais. Porque ele tá lá, tem uma marca de tiro. Como foi isso? Troca de tiro com polícia. 15 anos o menino tem. E o outro 13 anos desafiando todo mundo. Se eu tiver tô errado, não sei. Agora eu digo uma coisa, Léo. Tem um resultado. Está lá eles. E tem aqui um menino que foi preso na corrente. Tem o vídeo dele. Como chegou e como ele está agora. Deixa eu ver aqui o Marcelo Abreu. Sua opinião, Marcelo. E a gente vai voltar a falar mais só para apresentar cada um dos convidados aqui, já trazendo essa questão. Você é contra ou a favor, no caso, o tratamento independente da pessoa, do usuário querer ou não? Primeiramente, boa tarde a todos aqui presentes, a todos os ouvintes da Rádio Andaiá. Então, o colega agora há pouco já exemplificou, né, já apresentou muito bem a questão, trazendo a perspectiva da redução de danos como uma alternativa à questão posta. E eu acho que fica evidente dentro dessa perspectiva que aquilo que o prefeito de São Paulo fez, a forma como ele agiu dentro da Cracolândia foi um completo desastre, porque ele não ouviu os diversos setores da sociedade que poderiam de alguma forma contribuir para a melhoria da qualidade de vida e da condição daqueles usuários, não uma perspectiva de repressão, mas uma perspectiva de ressocialização, de entender que cada um que está ali tem os mesmos desejos, os anseios, as necessidades de um indivíduo comum, mas que ao final do dia ele pode ter R$5, R$10, o que é que ele vai fazer com aquele dinheiro? O que vai restar para ele é a fuga, né? Que vai ser a droga. Então, a política de redução de danos tenta trazer novas perspectivas para que o usuário se afaste da droga de maneira gradativa e, pensando talvez até de uma maneira utópica, como muitos gostam de dizer, a completa libertação, né? Daquela dependência, a ressocialização e uma nova perspectiva de vida para aqueles indivíduos. Então, pensando dessa maneira, acho que foi uma decisão desastrosa. No caso dele lá do Dória. Dória. Inclusive, vinha sendo feito um trabalho anterior pelo Fernando Haddad com o projeto de Braços Abertos, onde já estava tendo alguns efeitos, alguns resultados muito positivos nesse sentido. 88% dos usuários que participaram desse programa apresentaram redução na incidência do uso do crack. Só que aí veio o governo Dória agora e acabou completamente com isso, trouxe essa perspectiva de higienização, né? Doutor Tássio, sua opinião sobre essa questão desse tratamento independente da pessoa querer ou não? Primeiro lugar, boa noite, é um prazer estar aqui com você, Léo, com todos os ouvintes da Rádio Andaiá, com o Walter, que, como bem pontuou, é meu amigo de infância, e todos os outros participantes da mesa. É uma honra. Sobre a internação compulsória para dependente de crack, a gente sabe que a efetividade dela, né, ela funciona mais ou menos para 2 a 3% dos pacientes. Então, de cada 100 pacientes que vão internado contra a vontade, mais ou menos uns 2 conseguem parar de... Tem estudo em cima disso aí, pesquisa? Tem muito estudo, muita pesquisa em cima disso. O tratamento de droga de drogadição, na verdade, né, já é muito complicado. A gente sabe que por outros meios, usando medicação, fazendo psicoterapia, com muitas outras alternativas, a gente já consegue uns 30% de resolução do quadro, e mesmo assim é um número relativamente baixo, se você pensar, né? De cada 10, 3 consegue sair. E a melhor parte, os melhores resultados disso, parte de uma mudança que vai além, muito além, na verdade, né, do jurídico, que, como o Walter pontuou, deve se restringir ao tráfico. A questão da saúde, que é relacionado à doença da dependência química, né? Mas também com relação a todo o sistema social, né?
O indivíduo ele não começa a usar crack e aí ele vai perdendo as coisas e abandona a família, e abandona a casa, e perde o emprego e fica sem dinheiro. Geralmente é o contrário. Geralmente o indivíduo está sem dinheiro, está sem perspectiva, está sem a família, como bem pontuou o pastor Reinaldo, tá sem estrutura nenhuma e por isso ele entra na drogadição, ele entra no consumo de substância ilícita, não o contrário. Deixa eu também voltar aqui rapidamente a doutora Luciana, que não opinou sobre essa questão, né? E a gente volta também a ouvir o Luiz Alberto sobre essa questão do adotar. A gente vê que o Dória se preocupou muito com a foto, né? Com o antes e com o depois. E aquele ponto específico que ele quis limpar, na verdade, ele acabou dispersando o pessoal. Ele não acabou com a Cracolândia, ela pode ter se dividido, virado grupos menores, né? Mas no caso do jovem que ele se recusa ao tratamento, né? E aí tanto a situação tem situações que a família permite que ele tem que ser internado porque a família perdeu o controle. E tem situações que ele não quer mesmo se tratar. E aí? O indivíduo ele deve ser observado e tratado como um sujeito de direitos, né? Como foi bem dito aqui, a ação de Dória foi uma ação desastrosa. Houve, na verdade, ali um processo de higienização. Na verdade, várias charges saíram mostrando assim, ele varreu a poeira para debaixo do tapete, e foi o que de fato aconteceu. Então, na verdade, com relação à questão da internação compulsória, como já foi dito aqui, os estudos comprovam que não tem uma eficácia. Juridicamente falando, existe essa possibilidade, né? É uma medida jurídica cabível, mas que só deve ser utilizada em casos extremos. E quais são esses casos extremos? Quando, após a avaliação por uma equipe multidisciplinar, e aí isso foge muito do aspecto jurídico, na verdade, o direito, o campo jurídico, ele vai ser a última alternativa, né? Fica comprovado que aquele estado de saúde, né, daquele dependente, está colocando em risco a própria vida ou a vida de terceiros. Então, assim, é uma medida que deve ser utilizada como última solução, como última condição. Até porque o uso de drogas, né, seja ela lícita ou ilícita, a priori causa possíveis danos única e exclusivamente ao usuário, ao corpo, à liberdade, ao indivíduo. Então ele decide o que ele faz do corpo dele. Agora, a partir do momento que eu atinjo a vida de terceiros, bens jurídicos de terceiros, aí sim é que pode se pensar na possibilidade de uma intervenção estatal. Enquanto isso não acontecer, o Estado ele não deve interferir na vida privada. Então, enquanto ele estiver se autodestruindo, é um direito dele? Não é se autodestruir. Na verdade, assim, depende exatamente de qual contexto você está analisando. Eu tenho estudos aí que comprovam que drogas lícitas causam efeitos muito mais danosos do que as drogas que o homem, e aí eu digo homem, a lei elencou como sendo drogas ilícitas. Então, é uma questão de saúde, é uma questão social, é um contexto social que precisa ser analisado. Ninguém vai, por livre consciência e voluntariamente dizer, eu vou usar a droga porque eu quero me autodestruir. Existe todo um contexto, toda uma história que deve ser observada por trás de cada indivíduo, antes de que cada medida venha a ser tomada. Bom, deixa eu... Luiz Alberto, eu vou trazer aqui a sua opinião, mas daqui a pouquinho a gente volta com a sua história. Mas pode ficar à vontade, né, diante dessa situação. Você concorda com o que foi falado, por exemplo, aí pela doutora Luciana, quando essa questão da comparação que se faz também com o próprio álcool, com as drogas, né? Repita aí, doutora, que a pessoa que, pelo que a senhora colocou, as drogas ilícitas, não é isso? Existem contextos de drogas lícitas Sim. que causam tantos danos ou até mais do que as drogas que são consideradas drogas ilícitas. E são drogas socialmente aceitas. Então, por que não internar? Então, o campo da discussão é da internação. Mas existe uma discussão muito grande, se a gente quiser fazer outro debate em cima, por exemplo, de viciados em álcool, a gente vai ter um tema parecido aqui, a destruição de famílias, a autodestruição, ele perdeu o controle e agrediu os outros, independente dela ser lícita ou ilícita, o mal causado acaba sendo ali o mesmo. Sim, mas o que a gente está discutindo aqui é a questão da criminalização, a interferência do judiciário, porque só é criminalizado o que é considerado ilícito, e só é considerado ilícito o que o homem elegeu como ilícito. Então, de quem são os interesses de quem considerou ilícito o uso de crack, de maconha, por exemplo, e não o de cigarro, de tabaco e de álcool? Qual seria a saída? Tornar ilícito o que é lícito ou o contrário, então? Qual seria o adequado?
o direito... Se eu puder, Claro. me permita a intervenção. Nesse sentido, Léo, das drogas, assim, de você pensar se você vai tornar, o que você pode tornar ilícito ou não, é um debate muito mais amplo. Seria, né? não. Você tem que A gente analisar cada droga já seria... especificamente. O ideal é que você permitisse a análise de cada droga, especificamente dentro de um determinado contexto, para analisar a viabilidade ou não. A questão é criminalizar aquele que faz uso desse tipo de substância. Para porque ele não consumo tá causando mal ao pessoal. terceiro. Exato. Teoricamente, causando mal a si. não está causando a um terceiro. E teoricamente estaria causando Certo. mal a si mesmo, mas são outras questões. Pastor Reinaldo, Mal, depende os depoimentos que o senhor recebe das famílias, esse pessoal só causa mal a ele ou as famílias chegam lhe dizendo que ele causa mal a terceiros? Ó, Léo, eu tenho 10 anos que trabalho. Olha, eu vou começar assim, rapidinho aqui, eu vou dizer, ó. Como eu sou pastor, eu vou falar algo bíblico aqui, ó. Quando Eva olhou para o fruto, ela viu 3 qualidades no fruto. E Deus disse para ele, ó, de todas essas árvores você pode comer do fruto, mas daquela dali não. Ele viu 3 qualidades. Disse que o fruto era bom, agradável e desejável. Como é que você diz não para aquilo que é bom, agradável e desejável? Mas Deus disse que era proibido. O que é que o crack, pergunte ele, o que é que a sensação que dá para ele? Aquilo que é bom, agradável. Certo, mas esse depoimento, assim, essa situação que o pessoal defende muito, que o uso da droga tem que ser livre-arbítrio, que ele faz muito mal a ele, que não faz mal ao terceiro. Os depoimentos que o senhor ouve das famílias, o pessoal quando lhe procura, esse pessoal já está atingindo o avô, a avó, os outros ou só ele mesmo? Quando entra pro crack é terrível. O crack, a função do crack é o cara virar mendigo, Léo. Quando tá na maconha é uma coisa, mas quando entra no crack, pode fazer, eu tenho 10 anos, eu convivo, eu morei 3 anos dentro do centro, Léo. Eu tenho uma filha de 19 anos que eu adotei. Eu convivo, não é essa coisa da teoria não, é a realidade do dia a dia. De eu pegar aqui, ó, 22 pessoas, eu pegar aqui da rua Santo Antônio de Jesus aqui, moradores de rua, aqui também. Então assim, a realidade é uma coisa só. Quando cai pro crack, ele só não consegue, Léo. Ele precisa de uma ajuda. Hoje nós temos parceria com psicólogo, com psiquiatra. Todo centro tem que ter isso. Acompanhamento. Porque só ficar nessa coisa de dizer que Deus vai libertar, isso também não creio nisso. Precisa desse apoio. Doutora Fátima, eu parabenizo ela. Ela me ajudou muito. Depois que nós pegamos essa parceria com a doutora Fátima, com a psiquiatra, com o psicólogo, hoje o resultado é muito maior. Hoje nós chegamos no nível de 50%. Agora, sabe qual é o tema nosso lá? Valorização da família. Eu vou bater nessa tecla aqui. Se nós não trabalharmos sobre a valorização da família, o futuro vai ser destruído. É mais usuário de crack. E quando chega a usar o crack, 90% vende tudo. Rouba pai, rouba mãe, rouba todo mundo, celular, rouba o que achar. Ele não tem controle. Ele não tem controle. É isso, eu vi... Me permita aqui, pastor Reinaldo, me permita aqui o seguinte, há pouco tempo eu assisti um vídeo que ele falava o seguinte, justamente isso que você está trazendo, que a questão do vício, que na verdade essa questão do vício ela não é tão absoluta, ela tem umas situações que são peculiares. Os sujeitos que estão em uma situação familiar, pessoal, social mais adequada, mais saudável, a sua chance de estar viciado é muito menor. E nesse sentido, você tem até uma tese de doutorado na USP de um psicanalista que ele vai fazer um levantamento sobre transtorno de borderline. Aí não sei se talvez Tássio vai falar melhor sobre isso. Mas é justamente isso, Reinaldo. Quer dizer, não exatamente, mas perpassa por isso. Então, se você tem contextos familiares, você tem contextos sociais, comunitários, saudáveis, que acolham esse indivíduo, a sua chance de estar viciado é muito menor. E aqui, Léo, eu vou fazer uma provocação real. Provocação real a todos nós. Beleza. A nossa preocupação, a nossa crítica, né, ao drogado, ao nóia, como chamado, né? A nossa crítica ao nóia, ela é contundente. Mas a nossa vontade em acolher o nosso cidadão, o nosso munícipe, também é tão contundente quanto, porque é o seguinte, estamos falando em comunidade, meu amigo. Estamos falando em comunidade. Se a gente tem essa mão tão pesada para bater no nóia, a gente também tem um abraço tão forte para acolhê-lo. Então, assim, a gente está aqui falando em repressão a esse nóia, a gente está falando de todo esse contexto de bater, de criminalizá-lo, de taxá-lo como inadequado. Mas quando o sujeito está ali no chão, doente, na praça, a nossa preocupação de vir aqui na rádio e fazer esse levantamento de quem é que está disposto a fazer uma ligação para o serviço de saúde, para o serviço de assistência social, para poder acolher esse sujeito. Há essa preocupação? Não há. Um dia desse eu estava andando em Salvador, um dia de chuva, e vi uma pessoa, tropeçou, caiu no chão. Era um dia de chuva, parei meu carro, liguei para um sistema de saúde para mandar uma ambulância. O pessoal falou que não tinha condições de mandar.
E quantos casos isso se repetem? Quem é esse sujeito? Não sei. Quais condições de vida? Não sei. Quantas pessoas estão aqui ouvindo essa rádio e passam por situações familiares precárias e que nós não sabemos, ou se sabemos, não damos a devida importância. Então, assim, se nós vamos tratar de uma forma contundente essa situação, então eu vos peço, abram o coração e vamos tratar isso de uma forma humana e de uma forma mais adequada para seres humanos. Esse é um apelo que eu vos faço a ouvintes e aqui que estão. Parabéns por esse olhar. E eu faço das suas palavras as minhas palavras. Eu quero parabenizar. É isso aí mesmo. Se nós temos uma mão firme para bater, nós temos que ter um braço forte para abraçar. O pastor Reinaldo está falando aqui com a experiência de quem vai lá, né, de quem está lá no meio deles também, de quem acolhe, né, de quem tem da experiência prática, né, disso que foi colocado aqui. Mas deixa eu saudar aqui. Só um minutinho, rapidinho. Eu tenho um locutor que ele faz o programa aqui. Eu vi a entrevista. Esse camarada, quando chegou, ele tava louco. Ele ficou 8 dias no quarto preso. Eu falei com o juiz, o doutor Márcio, esteve lá. Falei, 9 dias ele passou o processo de abstinência. No 9º dia ele voltou ao normal. Agora ele passou pelo remédio do CAP, pelo psicólogo, psiquiatra. No 9º dia ele voltou, ficou normal. Hoje ele faz o programa do rádio aqui no domingo pela manhã junto comigo. Olha aí a mudança. Então ele era também. E olha aí uma mudança. A gente tem como comprovar que tem resultado. Agora esse braço forte de amar, não só bater. Muito bem, deixa eu saudar aqui o Luiz Alberto, já por aqui a secretária de Assistência Social do município, que vai falar também sobre a experiência do município. Ela aqui, quanto tempo? Ficou 4 anos fora da pasta aí, mas juntando tudo já tem uns 12 anos, né? 11 anos. Então, como o município, né, dentro da sua gestão, procurou lidar com essas situações? Qual foi a experiência, o que é que vocês tentaram fazer, né? A senhora vai falar aí pra gente. Deixa eu saudar o Luiz Alberto, rapidinho. Luiz, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Você usou crack durante quanto tempo? Usei crack durante uns 5 anos. 5 anos. 5 anos. Né? No momento que você estava... você começou necessariamente pelo crack? Não. Eu comecei pelo álcool. Certo. Aí depois do álcool veio a cocaína e depois eu cheguei no crack. E até com relação ao que o doutor falou, eu sei que ele falou com base em estudo, tudo, né, cientificamente comprovado, mas comigo foi diferente. Eu tinha uma família, estudava, e um certo tempo eu comecei a me revoltar com algumas coisas dentro de casa que eu já perdoei, já para mim é passado. Mas isso aí, essa questão em casa, comecei me revoltando, e aí me levou para as drogas, pro álcool primeiro, né? E aí do álcool eu fui para cocaína e com 19 anos eu experimentei o crack. E foi aonde assim devastou tudo mesmo, onde fui pra rua, me envolvi com crime, fiquei mendigando mesmo, a verdade é essa. E vivi mesmo no fundo do poço. E chegou uma hora que eu vi que, poxa, eu tô novo, ainda tenho como mudar isso aí, procurei ajuda, né? E hoje eu tô aí recomeçando aí já no Centro Apisco, aí caminhando devagarzinho. Tem 2 anos e pouco que eu parei de usar o crack, mas ainda tem muitas coisas que, assim, ainda falta reconquistar aquela confiança, né, que as pessoas não têm. A verdade é essa, a família não tem ainda aquela confiança, ainda mesmo com esse período longe do crack, longe daquela vida de escravidão ali na rua e tal. Mas estou caminhando devagarzinho e sei que vai ser complicado, né, porque é um dia após o outro, matando um leão por dia, porque é uma coisa que realmente chega um momento que é mais forte que a gente. Bom, depois eu quero voltar aqui com vocês e a gente trazer também essa questão do seguinte, né? É claro que, né, o pessoal falou com base nos estudos, mas tem muitas situações que nós acompanhamos pelas reportagens de pais e mães tentando recuperar seus filhos que estavam lá. E são muitos os casos de jovens com famílias estruturadas que acabam se envolvendo com as drogas. É claro que a grande maioria, a grande parte do que nós estamos vivendo hoje, o pessoal assaltando, a base, infelizmente, de tanto homicídio. O próprio Estado já mostrou isso, que 80% dos homicídios ocorridos no Estado estão relacionados à questão das drogas, né? Ou por dívida, ou por tráfico, né? Ou porque alguém tem que pagar. E esse roubo de célula constante que nós estamos vendo é geralmente o pessoal para comprar ou para pagar alguma dívida.
sabe? Faltou talvez alguém da segurança pública aqui, mas isso é conhecido, né? Isso é nítido. Mas eu quero depois voltar com o pessoal e dizer o que é que deve ser feito então com aquele que recusa o tratamento. Qual a opção? Aquele, já que não, independente de ser contra ou de ser, já que você é contra o internamento compulsório, o que é que deve ser feito então? É deixá-lo usar até ele se acabar? Seria este o caminho? Qual é a alternativa para aquele que diz eu não quero? Né? Nós vamos voltar para a mesa aqui, mas deixa eu saudar Dalva Mercedes, né? Dalva, o que é que já foi feito? Você já chegou a fazer, a secretaria tem um mapeamento de quem são essas pessoas que chegam aqui? Como é que acontece isso? Vocês conseguem devolver algumas pessoas ali às famílias, procura a família, de repente aquela pessoa volta, ou sai um, volta outro novo? Como é essa situação aqui nas nossas ruas? Boa noite a todos. Eu não sei o nome de todos, me desculpem, sabe? Mas vou saudar aqui o pastor Reinaldo, Walter. Bem, saudar todos aqui, saudar a população. Aqui é a doutora Luciana, recapitulando aqui para os ouvintes. Doutora Luciana. Doutor Tássio. Doutor Tássio, conhecia de nome doutor Tássio. Conhece o pai dele? Conhece, doutor Zé Reis Filho. Não acredito, é filho de Zé Reis, meu grande amigo. E aqui Marcelo. Devo ter ele visto pequenininho, né? Com certeza. Marcelo é estudante de medicina e bancário também. Walter. Esse menino nunca foi pequeno, não. Nunca foi, né? É filho de um grande amigo nosso, Zé Reis Filho. Devo ter visto Tássio Piquititico, né, Tássio? Mas assim, desculpem o atraso. Nós estávamos no CRAS, né? No CRAS Nazaré Assis, ali no São Benedito, tratando, cuidando, né? E conversando, dialogando e reunindo com famílias em situação de vulnerabilidade social. Estávamos lá com o prefeito. E por isso que eu atrasei, me perdoem aí. Mas assim, assistência social, eu quero parabenizar assim, o trabalho de todos vocês, destacando aqui o trabalho do pastor Reinaldo, que a gente sabe que é um trabalho árduo, né? Mas assim, assistência social, ela trabalha naquela parte, principalmente trabalhar a família, né? Eu concordo com o pastor Reinaldo quando ele diz que a gente não pode trabalhar a questão das drogas só, não é na palavra, tem que tratar mesmo com medicamento, porque é uma questão de saúde, né? A doutora que está aí nos ouvindo, né? Pode confirmar isso aí, é uma questão de saúde. Então, assim, eu acho que tem que ser todos nós envolvidos, né? Para cuidar dessa questão. A assistência social, ela tem indo em busca de identificar, né? Nós já temos mapeado, né? Uma boa parte das pessoas que vivem nas ruas, né? A maioria delas, a maioria, né? São usuários, uma boa parte, se não a maioria, são usuários, né? A gente nunca tira da rua sem identificar a família ou se levar para algum lugar, e aí tem um centro aprisco que nós encaminhamos uma família que já saiu, né? Um casal, depois encaminhamos a pedido da própria família mais um. E tem uma outra pessoa que nós resolvemos a situação hoje, que eu não posso citar o nome, né? Mas hoje à tarde eu cheguei atrasada, exatamente porque nós estávamos resolvendo a situação daquela família que estava sendo ameaçada e foi buscar, né, acolhimento, abrigo lá. Mas assim, a gente tem mapeado, porém a gente não tem uma quantidade exata, porque aquela questão de sai da rua, outros vão chegando, tem aquelas pessoas que vêm para as ruas porque vêm vender alguma coisa, né? Vem comercializar nas ruas de Santo Antônio e acaba ficando na rua. São várias situações, são adversas. Que, assim, alguns deles adotaram essa liberdade de não ter um horário de chegar em casa para dormir, de não ter horário de banho. Então nem todos, como estilo de vida, né? Nem todos são moradores de rua, nem todos, mas muito vivem na rua, buscam a rua como meio de sobrevivência. E, assim, e muitos todos são necessariamente causadores de problemas, né? E a maioria dessas pessoas, eles têm família. Né? A maioria tem família, uma boa parte deles tem família aqui em Santo Antônio, e aí a gente tem conseguido devolver, né, alguns para o seio da família. A gente nunca tira da rua para jogar em qualquer lugar ou devolver para outra cidade. Agora, vocês têm uma ideia mais ou menos de quanto por cento dessas pessoas que vivem nas ruas, para a gente não colocar todo mundo ali no mesmo lugar, quantos são viciados, ou são todos, são a maioria, ou não são? A maioria, ou álcool, ou droga, que o álcool não deixa, não quer dizer que não é uma droga, né? É uma droga liberada. Exatamente. Mas é uma droga. Então ali também por a maioria, vício, né? Eu digo que a maioria. Dificilmente, né?
eles estão na rua, que não são usuários. Quando né? chega o contato de vocês com a família, o que é que vocês percebem? Olha, existe já quando eles vão para a rua... Ou eles não querem mesmo a Quando família? eles vão para a rua é porque o vínculo já foi rompido. Né? Aí a gente trabalha com CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, né? Então, assim, o vínculo já está bastante prejudicado, prestes ou rompido ou prestes a romper, né? Muitos deles não querem voltar e muitos deles também, alguns deles, a família não quer aceitar. Tem isso também. Geralmente, quando a mãe reside na família, né, no núcleo familiar, a mãe quer de volta, mas quando não é a mãe, a gente encontra uma certa resistência. Muito bem, olha, só deixar claro aqui para vocês que às vezes na provocação que a gente faz, eu não sou de maneira nenhuma a favor da atitude do Dória. Ele quis fazer um antes e um depois ali. A maneira... Assuma seu negócio aqui. Assuma seu negócio. Eu gostaria de falar... Aí eu tô aqui às vezes na situação de querer provocar o pessoal, agora... a maneira como o Dória agiu como político, infelizmente, tanto que ele não consultou nem a própria secretária dele, que acabou. Não sei se como político, não sei. Eu acho que você tem que ser humano, porque ali são... Ele esqueceu do ser humano. São, né? Cidadãos, né? Cidadãos, são seres humanos que estão vivendo naquela situação de rua. Ele agiu como quem queria tirar um lixo da rua. Eu acho assim, aquele monte de lixo. Como político, como gestor, ele foi extremamente incompetente. Eu posso chegar assim, por que incompetente? Porque a gente tem uma série de legislações, uma série de políticas que ele deveria observar. E se ele passou por cima, né? Ele não teria feito isso. Ele passou por cima. Exatamente. Agora, significou até um retrocesso das políticas que já existiam. Afinal, isso foi fato e foi batido em todos os meios de comunicação. Existiam políticas eficientes, com equipes multidisciplinares. Aí eu já entro até no questionamento que você fez. Eu acho que eu não vou ter uma resposta, eu, Luciana, advogada, não tenho uma resposta para lidar de qual seria a solução, porque a gente não tem uma receita de bolo. Cada ser humano, cada situação, cada contexto é um caso específico. Então, o que levou determinada pessoa a se tornar usuário não é a mesma situação que levou uma outra pessoa. Por isso eu bato tanto nessa questão da necessidade de uma equipe multidisciplinar e do direito da justiça como última solução e única exclusivamente para casos penais. Então, a questão do mapeamento, de políticas públicas fortalecidas para receber esse usuário, para entender os motivos que levaram. Não adianta eu tratar a causa, né? O resultado, se eu não tratar a causa, se eu não tratar lá na frente, se eu não descobrir. Porque eu trato aqui o resultado que está acontecendo, a consequência, e não trata lá na frente, depois vira um ciclo vicioso e a pessoa retorna para aquele contexto. Então, a gente precisa de políticas públicas fortalecidas, equipes multidisciplinares, profissionais capacitados, para cada vez que um caso, um usuário, uma pessoa, um ser humano venha a ser descoberto nessa situação, ele possa receber o tratamento necessário para o seu caso. Não existe uma fórmula pronta de bolo. É internação compulsória para todo mundo, certo. Ou é curso para todo mundo. Bom, mas a senhora falou que faça um tratamento. Nesse caso, se aplica a quem quer. Sim. Eu vou daqui a pouco voltar com a senhora, eu quero ouvir a opinião de cada um nesse sentido. Porque eu acho que o pessoal, em algumas situações no debate, não posso estar equivocado, mas acaba esquecendo. Eu entendo que há uma diferença dessa coisa chamada crack para as outras drogas. Eu conheço, o pastor aí talvez diga que tem gente, ou músico, ou seja lá o que for, que usa, não sei, cocaína como aperitivo, ou antes do show para dar um clima, ou seja lá o que for. Existe isso, doutor? E consegue talvez ter um tipo de controle. Acontece isso com a maconha. Agora, o caso do crack, no meu entendimento, é diferente. É uma ida sem um controle e sem volta. Ele é muito mais viciante que os outros, então eu vou fazer a pergunta específica. No caso do crack, da pessoa que não quer se recuperar. Então, para você tem um histórico, qual é o caminho do crack, para onde ele leva, que o pastor estou aqui, para a pessoa mendigar, para a pessoa perder a noção, até a cognição, até a questão de estar na rua, de se vê um carro, qual é o sinal, dizem que até esse efeito faz. A pessoa não quer o tratamento. Qual a alternativa para quem não quer o tratamento? O que deve fazer com aquela pessoa se não internar compulsoriamente, certo? Então, doutor Tássio, voltando aqui, o senhor como especialista também na área, o que fazer aquela família que está aqui ou vamos colocar o especialista em segurança, que diz, mas tem um caso aqui que fugiu o controle da família e a pessoa não quer o tratamento e está viciado em crack, né? Então, qual o tratamento para quem não quer tratamento? Então, eu vou terminar essa fala com a polêmica. Já que você gosta de polêmica, Léo, a gente vai entrar no tema que eu vou discordar da maioria aqui.
Primeiro, falando dessa questão do que fazer, né? Como pode tirar a pessoa da dependência, respondendo a tua pergunta logo de cara. A gente tem tratamentos hoje em dia que são efetivos, tanto para a pessoa entrar num estado que a gente chama de contemplação, que é o estado em que ela quer começar o tratamento. E aí você pode usar psicoterapia, entrevista motivacional, pode usar grupos mesmo, né? Grupo religioso, grupo de apoio, tudo isso tem alguma comprovação científica que funciona bem. E mais do que isso, a gente tem também hoje em dia tratamentos químicos que podem ajudar também. Não sei se mais do que isso, né? Mas tanto quanto isso, tratamentos químicos que podem ajudar, né? Já tem algumas medicações que são efetivas em diminuir a abstinência, em deixar a pessoa menos ansiosa, enfim. O principal de tudo, eu te digo citando um estudo de rato que fizeram. Eles pegaram os ratos e colocaram em uma gaiola pequenininha que não tinha nada para fazer, e aí colocaram cocaína pro ratinho. O ratinho tomou cocaína e colocou um pouquinho de ração do lado, né? O rato usava cocaína e usava cocaína e usava cocaína até que morria de fome. O rato não tinha disposição para ir atrás da comida. Aí depois eles pegaram esse mesmo grupo de ratos, não os que estavam mortos, claro, né? Mas os grupos de ratos dependentes, e colocaram numa gaiola muito maior. Uma gaiola que tinha rodinha, que tinha outros ratos para conviver, que tinha um espaço separado para os ratinhos não morarem lá. E aí o que se percebeu foi justamente essa saída, né? Esse descolamento do rato dependente para o rato com a vida social, que tem outros interesses e outras possibilidades. Falando em humano, em 1998, o Hart é um cara que estava no Fantástico esses dias. Talvez o que seja o maior especialista em álcool e drogas do mundo hoje em dia. O Hart fez um estudo que ele chamou os zumbis, né? Os noias, como o Walter estava chamando aí. Você chega pro zumbi, o cara que está extremamente dependente, que não consegue contemplar na visão da sociedade, não consegue contemplar outra coisa. E aí você começa a fazer propostas interessantes para ele. Você oferece a cocaína e você oferece R$10. Ele vai na cocaína ou no crack. Cocaína e crack, em estudo científico, é mais ou menos a mesma coisa, porque o composto é o mesmo. Você oferece o crack e você oferece um emprego. Uma parte já começa a ir para o emprego, já começa a escolher um emprego e não escolhe a cocaína. Você escolhe um dinheiro substancial, R$10.000 ou cocaína infinita, esse tipo de coisa assim. E foi se observando que à medida que as propostas se tornavam mais interessantes, mais pessoas abandonavam, entendeu? Por exemplo, você, para receber um salário mensal, você teria que não usar e passar por testes todos os meses para isso. Ou seja, a questão da assistência social, a questão da oportunidade. De ter opções, de ter opção alternativas. De vida alternativa. E a polêmica que eu queria causar é com relação a isso que você está falando, de que, pessoalmente, para você, o crack é a pior das drogas. O crack... Mas eu não tenho nenhuma pesquisa, eu falo assim como leigo. Pois é, tô trazendo aqui para você agora. O crack, a cocaína, né, e derivados, ele causa dependência em 17% das pessoas que consumiram ele. Ou seja, de cada 5 pessoas que usam cocaína ou crack, uma se torna dependente. O cigarro é 33%. Ou seja, é um número muito maior. É mais do que o dobro. Então, quer dizer, é quase o dobro, né? Matemática aí falhando. Uhum. Mas, com relação ao álcool, esse estudo que a Luciana estava falando, fizeram um estudo que pegou uma série de cenários, assim. Eles pegaram cenários de vida social, de emprego, de perspectiva de futuro, de dependência, de saúde física, tudo, um panorama completo do indivíduo. E aí compararam o prejuízo de cada droga na vida desse indivíduo. A que menos causou prejuízo foi a maconha. Menos do que o cigarro, menos do que o álcool, que por sinal foi a que mais causou prejuízo. O álcool causa mais prejuízo na vida do indivíduo, cientificamente falando, do que o crack ou a cocaína. O álcool, e aí tem vários outros prejuízos até para a própria saúde pública, para o governo, eu digo, para a questão de causa de morte no trânsito também, né? O número que sempre a gente se assusta, o nosso trânsito deixa algo em torno de pelo menos de quase 200 mil sequelados, né? E anualmente.
E até em violência mesmo, né? Você estava falando do crack, que realmente, por conta do contexto da cocaína, né? Do tráfico, do fato de ser uma droga ilícita e das pessoas se envolverem no crime, na criminalidade, por conta do mercado gigantesco e bilionário do tráfico de cocaína e crack. Mas até na própria violência mesmo, né? A gente sabe que o álcool predispõe o indivíduo muito mais à violência. A questão da briga de bar, a questão do tomar coragem para dar um tiro no vizinho. A violência doméstica está da violência muito relacionada doméstica à questão do álcool, né? Exatamente. Tem um ouvinte na linha, o Carlos Reis, não é isso? Nosso amigo Carlos Reis quer participar conosco. Boa noite, Carlos. Boa noite, Léo. Boa noite, ouvinte. Gostaria de parabenizar os pastores, o pessoal que tem essa militância junto ao Centro de Recuperação. Temos que parabenizar mesmo, porque eles conseguem resultados incríveis com as pessoas, usuários, e que estão à margem da família, à margem da sociedade, e conseguem recuperar, como o Centro Dr. Jesus, o Centro Aplício. Mas a gente tem que pensar, porque se tornou uma montanha de lodo a situação dos usuários, né? Dos que se tornam usuários, abandonam a família, abandonam o trabalho, pegam os sentidos, os valores totais. Todo o valor humano é jogado por terra para buscar a satisfação do autopreenchimento através das drogas. Mas a minha questionamento e a prevenção? Porque não há possibilidade de acabar com as drogas. É um mercado diabólico que vai se arrastar por todo o tempo aí. Não vejo possibilidade de conseguir sanar essa situação. Mas, e a prevenção? O que é que nós estamos tendo feito na nossa sociedade, por Jesus, especificamente, para prevenção? Que projetos nós estamos levando às nossas crianças, jovens, adolescentes, para prevenção? Porque eu acredito que é mais barato, não é doloroso e não é angustiante levar a prevenção. O angustiante é tentar curar, recuperar esse usuário. Então, eu gostaria de levar o pensamento, a reflexão, que o poder público, que todas as ações têm que se voltar à prevenção. Ok? Um abraço a todos da mesa, e dizer que aí está pessoas de boa vontade, acreditam no melhor para o ser humano, nós temos que pensar na prevenção. Nossas crianças, os homens e nossos adolescentes. Obrigado, muito obrigado. Deixa eu voltar aqui. Obrigado, Carlos Reis. Marcelo, dentro disso que foi colocado, e também a gente até conversava hoje mais cedo, fora daqui, talvez tenha faltado também ao Dória ali convidar, né, as igrejas, as pessoas envolvidas, seja a Igreja Católica, os grupos de voluntários também, que estão interessados, né, para chegar ali, até porque, pelo que os moradores relatavam, eles não eram necessariamente violentos, causava aquela situação da imagem, né, e do perigo para eles mesmos, motorista que passava ali, e o pessoal sem perceber, o cuidado era maior. Diz que alguns roubavam, mas não necessariamente ali onde eles estavam, né? Roubavam fora para comprar. Tem alguém também, tem esse detalhe, alguém por trás disso, ganhando dinheiro com aquela Cracolândia, né? Aquela é uma situação bastante delicada, como foi dito antes. Não houve a consulta por parte do prefeito das entidades, né, que estavam ali próximas, das entidades de terceiro nível, que seriam aí as igrejas, as instituições filantrópicas, associações. Não foi também ouvido ali, não foi levado nenhum profissional de saúde, né, dentro daquela ação. E, inclusive, a secretária de Direitos Humanos abandonou a pasta por divergências, provavelmente por ter apresentado uma perspectiva diferente e, dentro daquilo, da intransigência que a gente conhece daquele prefeito, ele acabou não cedendo. Ela alegou que ela planejou uma coisa, foi combinada uma coisa, chegou lá, o pessoal foi com outra. O pessoal fez outra completamente diferente, que foge, provavelmente, a perspectiva que ela estava construindo. Inclusive, tinha um médico também junto, que, como você acabou de falar, foi acordado uma determinada ação junto àquelas pessoas e foi completamente o contrário do que se esperava. Foi uma ação truculenta, violenta, de repressão, e ainda vangloriada pelo prefeito como que o fim da Cracolândia. Depois foi feito mapeamento pela subprefeitura, que havia mais 23 pontos de aglomeração desses usuários de crack. Então, na verdade, ele só estava fazendo uma ação paliativa, que não são ações estruturais, que pensam a sociedade como um todo, são ações de momento.
para apresentar para a sociedade. Como eu falei, ele estava sendo político, e mesmo sendo político, ele está sendo um péssimo político, né? Isso passado. Isso mostra também para o povo também tomar cuidado com esses salvadores da pátria, né? Isso, que aparecem com aquelas soluções. Ele tem construído, ele mesmo pontuais, e aí o pessoal abraça aquela causa de que, olha, o preso tem que ser tratado dessa forma, o fulano... São discursos, parece né, que pega fácil. Não, em momentos como de crise política, em momentos de crise econômica, como a gente vem atravessando, né? Aí eles lançam esses discursos que são de fácil adesão popular. Inclusive o Dória, eu acho que ele usa essa imagem de gestor e de político para se afastar um pouco dessa imagem e se apresentar como esse dito salvador da pátria, né? Que vai resolver todos os problemas em um período curto de tempo. A gente entende que não é assim, né? Só para fechar aqui, a alternativa para aquela pessoa que não quer o tratamento, mas já está viciada e aí... Então, esse número de pessoas que não aceitam o tratamento, mesmo depois de ter toda essa avaliação, é um número muito pequeno. Inclusive, no programa de Braços Abertos do Fernando Haddad, dos 11 mil internamentos que ele conseguiu, intervenções, apenas 28 foram compulsórias, que passou por esse tipo de avaliação. Eu não tenho conhecimento técnico para entender até que ponto essa avaliação é feita, mas o que me fica de inferição dessa questão é que são dados muito pontuais, né? São pouquíssimos os casos em que a adesão não é feita. A gente não fala uma adesão total, né? Mas entrar numa redução de danos, numa diminuição do uso, numa ressocialização daquele indivíduo. Então é mais ou menos por aí. Mesmo pensando assim, talvez o doutor aqui possa esclarecer melhor como que funciona para essas pessoas, mas são as três possibilidades previstas em lei. A voluntária, no qual o usuário procura, a involuntária e a compulsória, que é a de menor ocorrência. Doutor Walter, antes da gente... eu acho assim, nós chegamos aqui a um consenso, até pela participação do Carlos Reis, em todas as nossas manifestações aqui, pelo que eu entendi, é que, primeiro, deve-se observar que o problema da droga e do drogado, da drogada, né, do sujeito que está ali em situação de vulnerabilidade, são duas tratativas diferentes. Então, existe a tratativa da justiça, do estado policial, que é necessária a um sujeito, tá, ao traficante e tudo mais, e existe também a necessidade de se trabalhar já o drogado, já a partir de uma medida de saúde, ter tratativa de saúde. Eu acho que isso social, de saúde, psicossocial, tá? De saúde. Então isso aqui, pelo que eu vejo, é mais ou menos um consenso que se estabelece todos aqui na mesa e a participação também do Carlos Reis. Eu acho que isso é importante estar assentado, né, dentro dessa conversa. O que acontece? Eu trago um dado, Marcelo, eu trago aqui um dado. O Conselho Federal de Psicologia, ele escreveu um artigo e divulgou, tá? E nesse artigo que ele divulga, ele traz um dado da Fiocruz, divulgado em 2013, no qual 80% das pessoas que fazem uso regular de crack têm interesse em buscar tratamento. Então você falou aqui que o Haddad, de 11 mil, 28 apenas não quiseram. Né? O Tássio, ele corrobora justamente com... Foi esse videozinho que eu assisti, do Ratinho. Então, assim, corrobora também com essa ideia. O que é que a gente vê é o seguinte, as pessoas que não querem passar por um tratamento é exceção. A gente está fazendo discussões da exceção como se fosse regra geral. Pessoal, é justamente isso que a gente precisa destacar e chamar a atenção. Aqui, nós apenas estamos destacando que esse problema da internação compulsória, ela precisa ser tratada como uma exceção. O que o Dória fez foi completamente diferente. Jogar todo mundo todo mundo como regra geral. Isso contraria todos os dados, todas as perspectivas que estão sendo aqui abordadas. É interessante que nós pensemos nisso e chegar à conclusão que efetivamente a internação compulsória é exceção. Bom, exceção a qual caso? Vai ser um caso avaliado por um médico, por um psiquiatra, uma psicóloga, um assistente social. Enfim, vai ter uma equipe que vai avaliar e vai delimitar essa internação, se for o caso. Então, assim, a gente precisa ter cuidado para não pegar esses discursos de slogans, esses grandes slogans, e começar a fazer esse debate como se isso fosse regra geral, porque isso cria um problema social absurdo. Então, é só esse cuidado que é importante. Então, qual a saída? As políticas se prevê, sim, a internação compulsória. Beleza. Agora, essa internação compulsória será utilizada em quantos casos? Bom, de 11.028, nossa, é um dado insignificante, né? É um dado muito pequeno para a gente estar aqui discutindo justamente isso. Então, tudo bem, vai utilizar? Vai. Em quais casos? 0, quantos por cento? Ok. Agora, qual a nossa perspectiva geral de política? E aí o Carlos Reis trouxe. Qual é o nosso olhar preventivo
dentro do direito, já passando aqui a fala, dentro do direito, é uma coisa bem, assim, bem curiosa, dentro do direito civil. A gente tem uma coisa chamada direito de vizinhança. É algo que cria muito problema para a cidade. E a gente costuma debater muito direito de vizinhança. É o vizinho que construiu uma laje e aquilo afetou a casa do outro, tal. E a gente fica ali enxugando gelo, porque aquele problema nunca vai se resolver. Enquanto, na verdade, nós deveríamos fortalecer uma coisa chamada de direito urbanístico, para debater o direito à cidade, ou seja, um viés muito maior. Eu acho que todo esse debate de prevenção, ele precisa ser constituído, médicos, psicólogos, assistentes sociais, enfim, advogados, os profissionais de todas as áreas precisam estar presentes. E aí os conselhos municipais de direitos, tal, toda a gestão, audiências públicas, a partir disso constituindo, sim, vários viéses, vários discursos, para se encontrar saídas mais saudáveis em uma cidade mais saudável. Só para a gente fechar aqui rapidinho, antes do intervalo, Ney, trazer a opinião do Dr. Julimar, né? Que nós vamos trazer aqui ele falando sobre também o tema, né? Sobre essa questão do tratamento, do internamento compulsório. Ele coloca o seu ponto de vista e justifica exatamente o porquê que ele defende. Vamos ouvir. Boa tarde a todos. Bom, Léo, esse tema realmente é polêmico, da internação compulsória. Talvez só a prática dará a melhor resposta. Porém, particularmente, eu sou a favor da internação compulsória por um simples motivo. Os dependentes químicos, eles perdem o autodomínio, a autodeterminação. Eles não conseguem, em regra, vencer o vício. O vício é mais forte a ponto da mulher se prostituir, do dependente em geral roubar as coisas de dentro de casa para vender aos traficantes, de chegar ao ponto de agredir familiares, ao ponto de matar os próprios pais por causa das drogas. Então, a pessoa que chega a esse nível, ela não tem condições de dar um freio nessa situação. E é necessário a internação compulsória para superar essa síndrome da abstinência, para depois ele começar a se autodeterminar e poder determinar sua vontade. E eu lembro, inclusive, de uma reportagem no Globo Repórter que abordou a questão da dependência química na Rússia, em que os médicos chegam a algemar os pacientes nas macas para evitar que eles fujam à noite, no período de abstinência. E após isso, os dependentes agradecem, até porque conseguem superar um mecanismo que eles estão de autodestruição. Muito bem. São 6h36. Olha, é até complicado a gente refutar quem não está ausente, né? Mas de alguma forma a gente já sabe, quer dizer, quem não está presente, a gente já sabe a opinião aqui de cada um. Nós vamos respeitar a opinião de Dr. Julimar e de alguma forma já foi, já houve um contraponto mesmo antes dele falar diante de algumas coisas que foram colocadas, né? A gente quis trazer o ponto de vista dele de alguma forma da gente também respeitar ali aquela opinião, né? Nós vamos agradecer já aqui, Dr. Walter Almeida, né? Também a doutora Luciana vão ter que se retirar para dar aula e já pegar as considerações, né, finais, e agradecer desde já a contribuição que vocês trouxeram ao debate. Bom, eu agradeço justamente esse momento, foi extremamente feliz mesmo, saio daqui contente, eu acho que agregou muita informação. Agradeço ao Marcelo, Tássio, ao pastor Reinaldo, Carlos Reis que participou, Léo Valente, Dalva Mercedes, todos aqui que puderam contribuir. Eu saio daqui maior, mais engrandecido, viu, pastor? Muito mais engrandecido do que quando entrei. Então, eu agradeço efetivamente poder participar dessa mesa. E saindo, eu deixo aqui só uma problematização. Eu lembro de uma situação específica bem interessante que a gente não pode esquecer. O mesmo gestor, o Dória, há pouco tempo, ele fez uma intervenção com a população em situação de rua. Ele, em plena época de frio, que em São Paulo é muito frio, as pessoas podem morrer de frio. Na França é muito comum as pessoas morrerem de frio. Pessoas em situação de rua, elas podem efetivamente também morrer de frio. E em São Paulo, ele determinou que os guardas municipais retirassem os cobertores das pessoas em situação de rua,
para forçá-los a saírem da rua. Então, assim, você vê que não é um ato pontual, sabe, Léo? Esse sujeito que tem uma compreensão, que tem uma leitura social, que tem talvez até um desrespeito às políticas que foram constituídas, um desrespeito às políticas sociais, enfim, ele age, ele tem constituído ações que se mostram efetivamente contrárias a tudo isso aqui que a gente está levantando. Então, assim, o que é que nós devemos fazer? Existem políticas que já foram constituídas, que precisam ser observadas. Eu acho que a população, e isso foi uma conquista da Constituição Federal de 1988, a população ela pode ser convocada a se manifestar. Então, vamos utilizar de audiências públicas. Você tem aqui jovens, você tem pessoas aqui mais velhas nessa mesa agora, que trouxeram a mais variada rede de opiniões. Então vamos ouvir a sociedade civil, vamos ouvir as pessoas estudantes, profissionais, as pessoas da rua mesmo, vamos ouvir os gestores, mas vamos abrir discussões para se tomar determinada condução em problemas que são de grande abrangência, tá? Então eu acho interessante, inclusive para Santo Antônio de Jesus, nós constituirmos discussões, realizar audiências públicas, né? Fazermos esse debate também pensando aqui a cidade, de uma forma de constituir uma cidade mais saudável, uma cidade mais acolhedora, uma cidade que pode promover o ser humano, a família e condições cada vez mais convidativas a se morar. Então aqui fica realmente uma sugestão, né? Eu acho que com certeza a Dalva está aqui, ela corrobora desse tipo de visão, a gente sabe disso, e que possamos estabelecer isso aqui, pastor, né? Cada vez mais com essa participação social. Fica um abraço, ouvintes da Rádio Andaiá, abraço aqui a Léo Valente e muito obrigado pela participação. Muito bem, doutora Luciana, muito obrigado. Boa Nós noite. vamos em breve trazer outras discussões, né, nesse tema, dentro dessa situação, uma situação que às vezes é difícil. A gente, por exemplo, a gente quer debater descriminalização de drogas e tal, só que nem sempre a gente consegue formar um time de debatedores equânime, né? Então tem aquele pessoal que é contra, que nem sempre quer vir, o pessoal que defende, às vezes não pode, mas a gente vai conseguir fazer isso aí. Eu agradeço. Obrigado. E só fazendo um adendo aqui a fala de Walter, o mesmo gestor, Walter, é o que está pintando toda a cidade de cinza, né? Tratando também a questão da grafite, da arte, como se fosse algo que deva ser criminalizado. Então, assim, a mensagem que eu deixo é que, de fato, o direito, principalmente o direito penal, que é a área que eu atuo, ele deve ser utilizado como uma intervenção mínima, só quando todos os outros ramos, todas as outras áreas sociais, todas as políticas falharem. Não vamos botar o direito penal, principalmente, como salvação, muito pelo contrário. É só quando todas as políticas, quando nós nos mostrarmos ineficientes socialmente falando, em termos de políticas de saúde, políticas sociais, é que o direito vem. Não deve ser a solução, de jeito nenhum. Só mudando aqui um pouquinho, parabenizo a minha mãe que fez aniversário terça-feira. Mãe, um beijo. Então, aí, parabéns. Dona, como é o nome dela? Dona Zozó. Dona Zozó. Bom, 6h50, voltando aqui, falando com... Deixa eu ouvir aqui o Luiz Alberto. Diante do que foi colocado, Luiz Alberto, como foi que começou o seu processo de recuperação? Quando foi que você percebeu que, olha, tem que parar, né? Naquela coisa do crack. Você tinha momentos de ressaca, de parar ali e dizer, ó, caiu em si? Ou você é uma pedra atrás da outra, a pessoa não tem aquele tempo de ficar, vamos usar um termo comum, sóbrio? Com certeza, Léo. Tinha, assim, os momentos que dava aquele intervalo, mas naquele intervalo era um intervalo que... já tinha vontade de consumir mais. Exatamente. Procurando alguma coisa para conseguir o dinheiro, para conseguir ir lá comprar mais e sempre aquela coisa. E aí perdi emprego, perdi a confiança da família, porque comecei pegar as coisas dentro de casa mesmo, a verdade é essa, para estar levando para boca, para trocar. Trabalhava com minha tia em uma loja de roupa, comecei ali pegar as roupas para vender, levava para boca. Às vezes o traficante já dizia para mim, traga um boné, aí eu já levava. Às vezes uma bermuda, aí eu já levava, dava um jeito, colocava dentro da calça e já levava, entendeu? Para poder estar usando. Então, quando... Esse traficante, no geral, ele não usa, né? Ou ele usa, ou ele sai da situação de traficante e passa a usar também, você já viu situações? Conheci alguns que usavam, mas na realidade os que eu tinha acesso eles usavam. Mas acredito que os que estavam por trás dele, acredito que não. Mas alguns que eu tinha acesso, que conversavam e tal, eles usavam. E então o que acontece?
dentro dessa questão de estar sempre usando, eu cheguei num momento que eu perdi a amizade, as pessoas, os amigos, né, de infância e tudo, parou de querer estar comigo. Na época mesmo, 2008, a própria família mesmo dizia, não ande com ele e tal. Então eu comecei a me sentir discriminado dos amigos e a confiança perdi dentro de casa, aí acabei que saí daqui, fui pra... Isso aí você começou também em determinado momento a perceber, né? A gente percebe. Veio mesmo naquela questão do vício, veio a ficha também. A gente percebe porque assim, a gente vai vendo que as pessoas começam a, como é que eu posso dizer, discriminar, né? Você já procura assim aquela questão daqueles amigos que você tinha, aquelas pessoas, e você já vê que o pessoal já não quer mais estar com você, já mostra que você mesmo não se sente bem, né, em estar ali e tal. E foi quando parei de estudar, enfim, estudava. E aí foi onde eu parei e pensei, realmente eu preciso de uma mudança, mas... Você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 28. 28 anos. 28 anos. Então começou ali com mais um 22, 23 anos por aí. O crack, né? Mas a droga em si eu já tinha começado, o álcool, 14 anos já bebia cachaça, né? E depois eu vim pra cocaína e a pedra por fim. Né? Pastor, volta e meia a gente, quando esses depoimentos que a gente ouve, né, que o senhor traz alguns, eles geralmente começam cedo, né? Com certeza, começa cedo. Ou adolescente ou criança até. Eu tô com um menino lá de 13 anos, Léo, que a própria mãe levou os 2 irmãos, um de 13 e um de 15. Viciado. O promotor de Amargosa já encaminhou 2 menores pro nosso centro e todos os 2 teve resultado. Graças a Deus tem um resultado bom. O promotor de Amargosa, até, graças a Deus, ele tem uma certa... a gente tem uma credibilidade com ele por causa disso aí. Agora, Léo, você falou uma coisa interessante aí na instante sobre essa coisa do Dória, como ver. Talvez... É porque assim, o que acontece hoje, Léo, eu tenho assim, 20 anos de pastor, trabalho com o ser humano, 10 anos de centro. O que acontece hoje é que as pessoas estão valorizando mais as coisas do que o ser humano. Como você falou, você mesmo falou, talvez ele queria ver um lugar bonito, aquele espaço bonito, mas e o ser humano? O ser humano. Eu costumo dizer uma coisa pra você, Léo. As pessoas hoje estão querendo talvez ver as ruas bonitas, as praças bonitas. Mas e o ser humano? Então o que acontece? O ser humano hoje está sendo segundo plano. Eu tomo conta de centro, velho. É difícil, a gente não tem apoio, a gente não tem. Aí ele fala assim, como nós vamos combater isso, Léo? Vamos analisar, pegar o cara, fazer aquilo ali, expulsar todo mundo e deixar um lugar bonito. E essas pessoas, Léo? Quem é que dá voto? É as praças? Quem é que dá voto? É as ruas ou é o ser humano? Não é eles, não é as coisas que dá voto. Quem dá voto é as pessoas. E essas mesmas pessoas que sobem em cima de um palanque, que sobem em cima de um carro, que faz aquela passeata, depois elas não são valorizadas. Então o que eu quero dizer? Eu tenho um tempo, eu quero dizer uma coisa aqui. No dia que nós entendermos, não importa quem seja, que seja um mendigo ou que seja um grande empresário. Sim. Que quando nós analisarmos que ali existe um ser humano, existe uma pessoa, aí a coisa muda. Uma coisa, eu tenho 10 anos que trabalho com o centro. Eu tenho uma luta grande sobre isso, velho. É a luta grande, meu irmão. Eu tenho 70 pessoas no centro. Pergunte quantos apoios nós temos. É difícil, velho. É luta. Pastor, muito obrigado pela sua participação. Deixa eu ver aqui também já as considerações da secretária de Assistência Social, Dalva Messias. Só reforçando, Dalva, os programas que você tem voltado nesse sentido. Nós temos programas de política de direito, né? Certo. Não tem nenhum programa voltado para o combate às drogas, né? Certo. Eu gostaria de ter mais tempo para parabenizar Carlinhos Reis, né? Carlos Reis, que ele faz um trabalho de prevenção, ele e tantas outras entidades em Santo Antônio com crianças e adolescentes, né? A Associação Carlos Gomes, né? A Associação Carlos Gomes faz um trabalho de prevenção, né? Nós temos os grupos de convivência e fortalecimento de vínculo, mas assim, nesses momentos, nesses grupos, a gente trabalha o ser humano, o indivíduo, né? Quando já está nas drogas, aí é difícil, aí é mais difícil. Sim. Então, assim, só quem tem alguém em casa, né, que é usuário de droga é que sabe o que é que passa. Então, a gente convive com famílias, né, que tem filhos, que tem membros da família usuários de droga. Então, a gente vê a dificuldade que é. Nós queremos aqui agradecer a sua participação e vamos ter mais tempo, Dalva, para falar mais sobre
essa questão, sobre esse trabalho, essa prevenção? Eu falei sobre Carlos Reis, assim, porque Carlos Reis entrou no ar, mas muitas outras entidades, eles trabalham na prevenção também, não é? Ok, Marcelo, nosso agradecimento, né? À sua disposição de vir aqui conversar, debater, e nós teremos mais oportunidades. Assim, agradecer, né, a oportunidade, a primeira, espero que outras vezes eu possa vir aqui. Só queria deixar pelo menos um recado, né, para os nossos ouvintes, para o pessoal que está agora ficando a par desse tipo de discussão, que procurar informação é essencial, né, para que a gente possa ter um debate fundamentado e com bons argumentos, para que a gente não fique nesse tipo de situação e de ação como foi a do Dória. Enfim, é mais ou menos isso, né? Muito bem, de só repetir também, né, o que o pessoal está ali passando. Mas, doutor Tássio, o nosso agradecimento, né, a sua contribuição aqui no nosso programa foi bastante valiosa. Não, eu que agradeço tanto ao convite quanto a paciência dos ouvintes, né, de estar aqui ao longo desse período ouvindo a gente e participando também, né, mesmo que em casa, pensando, discutindo com a família hoje no jantar sobre esse problema, que é um problema que a gente tem que discutir mesmo, tem que trazer para a rua, tem que debater para junto tentar achar uma solução, né? E agradeço a presença de todos na mesa também, foi muito legal. O próximo eu quero trazer o senhor e o doutor Zé Reis. Pronto, vamos lá. De preferência, cada um onde vocês divergem, que eu quero ver esse debate pai e filho. Não são poucos os pontos que nós divergimos, não. Imagine, o doutor Zé Reis, ele tem uma oratória, né? Ele tem uma... Nisso aí, não, é difícil debater com ele, porque realmente, além de ser muito inteligente, né? Ele tem uma oratória, uma didática muito, muito boa. Muito boa. Só deixar o recado também, Léo, para terminar, que se alguém estiver passando por algum problema de dependência química, se alguém quiser pedir ajuda, eu acho que um bom lugar para começar é o CAPS Álcool e Drogas daqui da cidade, né? O CAPS AD, que é aberto também, você pode chegar lá e passar por um acolhimento direto, enfim, não precisa uma marcação prévia, assim que você chega você já é atendido, e eu acho que é uma boa porta de entrada nos serviços de saúde. Para evitar que haja um dano maior, né? Para começar um tratamento de fato. Gente, que eu falei na prevenção, não é? Mas o doutor Tássio falou muito bem na questão do CAPS AD, que tem feito um trabalho. Gente, muito obrigado também, Luiz Alberto, a sua contribuição, né, a sua disponibilidade de vir aqui contar a ssua história, né, falar também da sua recuperação, que a gente está vendo aqui hoje. Obrigado ao pastor Reinaldo. Já são 7 horas, nós ficamos por aqui agradecendo a todos.